Programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Olá você, tudo bem? O programa Dose de Prosa está hoje na cidade de Ibitinga, entrevistando o empresário Paulo Zapata, parceiro da Drogaria Total desde muito tempo. E o tema da nossa entrevista hoje é esse: queria, mas não podia participar da rede Drogaria Total. É isso, Zapata. Muito bom dia, Zapata. É um prazer estar com você aqui, viu? É essa mesma história, Zapata? Queria, mas não podia? É essa a história? Bom dia, Jair. É até um caso engraçado, né? Que é lá nos anos de 2005, né? A gente foi para Ribeirão através da procura de uma rede e, por sinal, cheguei na rede, fui bem atendido lá pela secretária na época e fui conversar com o senhor. E na época eu lembro que o senhor falou: qual, rapaz, nós não podemos aceitar, porque você está numa região que a Rede Globo é de Bauru, não é a Rede Globo de Ribeirão Preto, então eu não posso aceitar você como associado, rapaz, que pena. A gente trocou até uma ideia, falamos bastante lá, conversamos bastante, só que na realidade a gente não podia. E eu queria, porque queria entrar na Rede Total, né? Porque eu sempre, quando ia para Ribeirão, fiz terceiro colegial em Ribeirão e fiz alguns cursos em Ribeirão. E sempre passava nas farmácias, eu via lá a Drogaria Total. Eu falei assim, eu quero um dia entrar nessa rede, né? Porque é uma rede que eu vejo todo lugar em Ribeirão. Eu falei, nossa, deve ser uma rede boa. E aqui na época a gente estava com algumas lojas da Multidrogas, entendeu? Então a gente queria realmente fazer parte de uma rede. E a gente procurava uma rede forte. Ô Zapata, é uma coisa interessante, né, rapaz? Eu estou pensando aqui comigo. Já me picharam, já me disseram várias coisas de mim, né? Turrão, essas coisas todas. Mas agora eu estou me sentindo aqui como responsável por você não ter entrado na Drogaria Total antes. Que coisa, fui eu que fui o culpado disso, então fui eu que falei não para você. Não sabia o associado que eu estava perdendo, hein, Zapata? Fala a verdade, hein? O seu Jair, é até engraçado, né? Porque não quer dizer que foi o senhor, na essência, né? Mas era uma regra que existia, combinada pela Febrafar, né? Então as redes não poderiam invadir o território de outra rede que não fizesse parte da Rede Globo, até por causa das propagandas que eram transmitidas. Mas na hora, realmente, o senhor ficou como o turrão, o chato para mim, porque foi o senhor que falou não, né? E a gente, como eu queria realmente entrar numa rede, só que depois também a gente falou, já que não vai ser a Total, vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos ver o que a gente faz. E acabei ainda dando um tempo, e acabei não entrando em nenhuma rede, né? Fiquei aí até um certo tempo aí. Sorte nossa, hein, Zapata? Sorte que você é teimoso, né, Zapata? Você falou, eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir. Aí você, quando chegou em 2010 ou 2005, um pouco depois de 2005, as regras foram mudadas, né? E como é que foi isso mesmo, Zapata? Aí você conseguiu, em 2010, ingressar na Drogaria Total, depois de muita batalha. Então, Jair, até foi engraçado porque como não podia entrar, né? E eu fiquei sem saber dessa quebra de regra. E eu, um dia teimosão mesmo, falei assim, vou de novo lá ver se posso entrar. E foi no ano de 2010. Eu, se não me engano, acho que foi setembro de 2010. Eu fui até a rede também. Tava passando por lá, falei, vou lá. Vou lá, falei, se é o mesmo senhor, que na época eu não lembrava o nome, né? Falei assim, vou ver se é o mesmo senhor que falou não pra mim. Ver se agora eu posso. E acabei entrando, conversamos de novo. Aí você falou, não, agora a história mudou. A gente mudou isso em 2005, se eu soubesse, acho que eu teria entrado até antes na rede, se eu soubesse que tinha quebrado esse acordo. Mas acabei indo lá, trocando uma ideia com o senhor. A gente já agendou, já marcamos para dezembro a entrada, entendeu? Fiz a entrada na rede, eu lembro na rede, acho que tinha 50 e alguma coisa de lojas, eram bem poucas lojas na época ainda, a rede não era tão forte. Então a gente veio para somar realmente nesse número. Isso é engraçado, Zapata. Era um acordo de cavalheiros que existia entre as redes da federação. Então cada rede poderia atuar dentro do sinal da Globo.
Então, o Ribeirão Preto era sinal da IPTV. E vocês de Ibitinga não fazem parte do sinal da IPTV de Ribeirão Preto. Sim. Então, a gente deve ter perdido, com certeza, muitas oportunidades de trazer lojas novas. Foi um caso seu específico, né? Ficou muito marcado isso pra gente. E foi ótimo quando em 2010 você chegou para a Drogaria Total. Chegou para somar, né? Sim. Você tem somado desde então com a gente, não é? Sim. A gente sempre foi bem participativo, né, Jair? Então, eu sempre tive envolvido, eu sempre gostei, sempre fui presidente de associações, de APAI, de várias associações na cidade e sempre tive envolvido com diretorias. Então, eu acabei realmente me envolvendo, a gente foi pegando muita amizade com os diretores. Na época a rede era pequena, então a gente tinha muito mais contato, né? Tinha as festivas, tinham os congressos, a gente se participava muito, então ia em feiras. E a gente acabou pegando muita amizade com o pessoal da diretoria. E aí a gente acabou, vamos falar assim, unindo o útil ao agradável, entendeu? Participar da rede e, além disso, tentar ajudar a rede também, de alguma forma, a crescer. Nessa entrada, inclusive, que você formou amizades muito sólidas, né? Como com o Bedim, com o Evandro de São Carlos. Formaram até uma parceria, até uma sociedade depois, né? Porque assim, eu entrei em 2010 e o Evandro também. Se não me engano, o Evandro entrou em setembro ou agosto de 2010, eu entrei em dezembro, e o Bedim, se não me engano, foi em março de 2011, entendeu? Então foi praticamente numa mesma sequência. E a amizade acabou formando porque no dia que eu fui entrar, eu acabei sentando do lado dele, a gente acabou trocando ideia, como ele também fazia pouco tempo, ficou mais fácil a comunicação, né? Porque ele estava pegando os mesmos problemas que eu estava tendo, que era como atender a rede, como ficar presente, ser presente na rede. E acabou, nesse caso, a gente pegando muita amizade. A gente acabou virando sócio depois de um certo tempo, entendeu? Então a gente tem uma amizade muito grande. Mas eu acabei pegando amizade com todos os diretores, hoje a gente conversa com todos. É uma amizade, quando a gente precisa de uma ajuda ou precisa dar uma ajuda, a gente também está sempre à disposição. Então ficou um negócio bem gostoso, porque a gente acabou pegando muita amizade dentro da rede. Então hoje praticamente a gente é uma família realmente. A gente tem muita amizade, muita troca de ideias, é um negócio bem interessante. Isso é muito legal, né, Zapata? Além de a gente, claro, precisa trabalhar, vocês são do comércio, são empresários, mas é muito bom quando junto com o trabalho existe amizade, relacionamento de famílias, de mulheres, com filhos, essa coisa toda. Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu entre vocês, principalmente entre vocês. É como você falou, você tem amizade com todo mundo, com os diretores, mas criou esse vínculo de trabalho e esse vínculo de amizade, né? Muito positivo isso, né? Sim, com certeza, Jair. Com certeza é um negócio gratificante, né? Quanto mais amizade a gente faz, quer dizer que a gente também tem um pouquinho de carinho, um pouquinho de coisas boas, né, para somar, entendeu? E isso vira uma amizade muito forte mesmo. A gente hoje se fala sempre, não tem nada a esconder um do outro, é um negócio bem interessante. E nisso surgiu uma sociedade, né? E essa sociedade ela veio a ser concretizada em 2000, se não me engano, acho que é 13 ou 14. Foi quando fundou a Febrafar, fundou a Farmarcas e começou a abrir lojas da Ultra Popular, entendeu? E isso aí, na época ainda a gente até tentou fazer um grupo grande de acionistas, né, para a gente montar lojas. Não deu certo, entendeu? A gente não conseguiu desenvolver isso, até pelo tempo que despende isso daí. E eu acabei, na época, conversando, o Evandro tinha comprado uma farmácia em São Carlos, falou, vamos montar uma loja dessa, o pessoal da rede incentivou a gente a abrir, e a gente acabou abrindo. E isso foi criando corpo, hoje a gente administra uma empresa grande até. Aí, Zapata, dentro da rede Drogaria Total, né, o tempo foi passando, claro, você foi crescendo, e aí de repente você resolveu comprar uma outra farmácia aqui mesmo na cidade de Ibitinga. Eu até te pergunto, né, por que isso? Até porque nós estamos na sua farmácia principal, uma farmácia que tem mais de 200 metros de atendimento, você trabalha com mais de 12 mil itens, presta um serviço impecável para a população. Qual teria sido o motivo de, mesmo com uma farmácia desse porte, você ter comprado uma outra farmácia dentro de Ibitinga? Qual foi o motivo disso? Jair, é interessante, porque assim,
Eu sempre falei para mim que eu não ia ter outras farmácias. Eu sempre falei, ó, vou ter uma farmácia boa e vou tocar ela e fazer ela crescer muito. Mas o tempo vai mostrando para você que às vezes você precisa fechar um mercado, você conseguir combater o concorrente. E isso surgiu na época que estava vindo, acho que se não me engano, acho que é a Drogal, E a gente acabou falando, ó, tem uma farmácia lá no bairro, a Drogal tá querendo ir para lá, não sei o quê, vamos abrir uma outra loja? Aí acabou aparecendo a opção de eu comprar uma loja, eu peguei e transformei ela em Drogaria Total, entendeu? E isso mais como combate. Mas hoje a gente vê que se o empresário conseguir abrir várias lojas, é interessante, desde que ele tenha uma administração muito focada, porque não é simples você tocar mais de uma loja, você tem que ter equipe. E isso é muito importante dentro do empresário. Não adianta só você falar que você vai conseguir fazer tudo, você não consegue. Então realmente você precisa ter uma equipe por trás para ajudar você a crescer. Zapata, você entrou em 2010 na Drogaria Total, nós estamos hoje no ano de 2023, 13 anos se passaram. Hoje o Grupo Total tem uma cooperativa de compras com quase 10 mil metros de área, tem mais de 6.500 metros de área construída e você é o presidente hoje dessa cooperativa. Conta para nós aqui, Zapata, de associado rejeitado, foi rejeitado por nós por mais de uma vez e hoje você é presidente dessa cooperativa fantástica que o grupo tem. Conta para nós, Zapata, como que é isso, rapaz? Como é que chegou essa trajetória para chegar até na cooperativa? Presidente da Cooperativa Total. Então, Jair, é uma longa história, né? É que eu falei para o senhor, a gente em 2010, quando a gente entrou, a gente já foi meio que se envolvendo com a diretoria, até porque existiam algumas a gente não pode falar falhas, mas algumas coisas que poderiam ser melhoradas dentro da rede. Então, como a gente também tinha expertise do nosso negócio, a gente acabou dando sugestões e tentando. No começo eu lembro que a gente ia para o jornal de ofertas. Então foi onde a gente uniu mais, até da amizade do Bedin e do Evandro, a gente acabou indo para o jornal de ofertas. A diretoria direcionou nós para tomar conta do jornal de ofertas. E a gente tinha uma equipe lá, que tinha até o L de Ribeirão, e a gente fazia o desenvolvimento do jornal de ofertas. E nisso a cooperativa foi fundada, acho que em 2011, e aí começou um processo, podemos também ajudar lá na cooperativa. E como tinha o jornal de ofertas, a gente tentava linkar a cooperativa com o jornal de ofertas, e acabou a gente fazendo o quê? Vamos para dentro do jornal de ofertas. E aí, junto, entramos na cooperativa. E aí começamos a ajudar. Na época era o Marcelo e o Rogério de Monte Alto. E acabou numa época, a gente falou assim, a diretoria achou interessante também da gente ficar focado na cooperativa. A gente foi incentivado muito pela diretoria. E a gente acabou assumindo a diretoria da cooperativa. Na época ainda era o prédio, já era um prédio até legal, grandinho até, mas não tinha nada a ver com cooperativa. Era um galpão de verduras lá. Só que a gente transformou ele numa cooperativa. E isso, fizemos escritórios, construímos tudo lá e foi se desenvolvendo. E a rede foi começando a entender o que era uma cooperativa. Hoje dá orgulho da gente de falar assim, estamos num prédio da cooperativa que é totalmente 100% pago, ele é da diretoria da rede e da Cooper Total, metade. Então ele foi adquirido mesmo, então hoje nós somos proprietários do prédio de uma área de quase 10 mil metros quadrados, como o senhor disse, quase 7 mil metros construído, entendeu? Com um estoque muito parrudo que a gente fala, né? Porque é um estoque bem legal. Os cooperados estão participando realmente da compra diariamente. Hoje 95% dos associados compram diariamente da rede, da Cooper. Então é um negócio muito gratificante, porque eu vi a Cooper desde lá da época que a gente estava lá perto do shopping Ribeirão Preto, que era embaixo da sede da diretoria da rede, entendeu? A gente ficava naquele lugar que tinha até os containers, que a gente falava, né, que chegamos um dia lá, tinha absorvente grudado na parede do container, porque o calor era tanto de Ribeirão Preto, que a gente ficava assim, a hora que a vigilância sanitária entrar, todo mundo tenta esconder o container, mas não tinha como, porque ele estava no estacionamento do prédio. Então era um negócio até engraçado da gente falar, né? Mas era muito gratificante. Então isso, quando a gente entra, até hoje, quando todo dia eu vou lá e relo meu pé lá dentro da porta da Cooper, a gente já primeiro faz o Pai Nosso lá e
reza um Pai Nosso, porque a gente sabe como foi duro e foi lutado a coisa. A gente lutou muito por ter aquilo lá. Hoje ele é uma menina dos olhos da rede, junto com a rede. Então, assim, ela é muito importante para o nosso associado. E eu acho que ela vai ser muito mais importante ainda, porque queira ou não queira, ela tem um volume de compras interessante já hoje, que quase 40% de tudo que o associado compra com nós. E além disso, a gente tem uma perspectiva de melhora de estoque, melhora de mix de produtos, por causa do prédio novo que a gente adquiriu. Então, nós temos muito a crescer ainda. E isso acho que é um tempo bem curto. Zapata, é tão bom ouvir você contar essas histórias. É tão bom ouvir você contar a história. Você é uma pessoa extremamente positiva, é empreendedora. Essa sua farmácia onde a gente está atesta isso, confirma isso que eu estou falando, o seu empreendedorismo, como que você encara as coisas, a coragem que você tem nos investimentos, o planejamento que você tem. Mas mesmo assim, quando você entrou em 2010 e a cooperativa começou a ser fundada ou discutida em 2011, e realmente chegou nesse ponto de agora. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, rapaz, não deu um frio na espinha quando você começou a se falar em cooperativa? Que visão que você tinha de ter uma cooperativa, Zapata? Como é que você enxergava isso quando a gente era esse zero à esquerda? Nós não éramos absolutamente nada e chegamos nessa pujança toda de agora. Como é que você, conta para mim do frio da barriga, do calafrio na espinha, como é que foi isso tudo, Zapata? Ô Jair, é até engraçado, né? Porque a gente falava que a gente era meio louco, né? Porque falar assim, quem que tinha uma cooperativa? Não existia uma cooperativa aqui próxima a nós que a gente conhecesse, que a gente imaginasse. Foi uma ideia meio maluca, entendeu? Que a gente falou assim, ó, vamos começar aos poucos, aí a gente junta aí um tanto de associado e vamos comprar alguma coisa junto. Tanto é que no começo a gente fazia umas loucuras, né? Comprava no nome da farmácia, porque a indústria não queria vender para a cooperativa. Então comprava no meu nome, levava a mercadoria para lá, emitia uma nota. Era uma coisa louca. Mas era uma coisa muito importante para aquele momento, entendeu? Porque a gente estava realmente focado em abrir. Na época, realmente, o Marcelo e o Rogério foram muito peitudos, vamos falar assim, meio maluco mesmo. Porque eles foram realmente os desenvolvedores da coisa. Nós viemos um pouquinho ali ajudando eles no começo e depois assumimos depois de um certo tempo. Mas no começo, a coragem mesmo, quem batalhava muito por isso eram os dois. E a gente sempre, vamos, vai funcionar. E demos a ideia e hoje realmente a gente está colhendo os frutos. E a gente vai colher muitos frutos com ela. Porque assim, a gente tem uma estrutura muito boa. Quando a indústria vai nos visitar, ela vislumbra os olhos, entendeu? É coisa gratificante de você receber um elogio. Falar assim, ó, são poucas distribuidoras mesmo. Não estou falando nem cooperativas. Que tem o que nós temos. Então, assim, o associado pode ficar, vamos falar assim, com um coração contente, porque ele realmente tem uma empresa que no mercado hoje ela é muito bem vista. Zapata, diz para mim uma coisa, você é presidente da cooperativa, você tem a sua diretoria, existe um presidente da Rede Drogaria Total, que é o Júlio, tem a diretoria dele. Nós podemos dizer que essa sinergia que existe entre as duas diretorias, que é a causadora desse sucesso todo que faz a cooperativa, que faz o Grupo Total, podemos colocar nisso na sinergia que existe entre vocês? Sim, Jair. Eu acho que assim, cada uma tem seu valor, mas ela tem que ser junto. A gente conversou muito na época que o Júlio foi para entrar de presidente, e a gente achou muito interessante, tanto é que a gente hoje compõe uma parte da diretoria da rede fazendo algum serviço lá dentro. Então a gente tem uma função lá dentro, cada um no seu setor, entendeu? E isso, eu falo assim, agregou muito, porque acaba a gente se encontrando mais, trocando mais ideias, e a sinergia é super importante, porque quando você vai tomar uma ação na Cooper, se a rede está interligada, ela consegue fazer também uma ajuda e vice-versa. Então, quando vai entrar um associado, a gente sempre discute, esse associado vale a pena, não vale? Nós temos o comitê, que é importantíssimo, que é na hora das negociações,
Então, se não houvesse essa sinergia, de repente a gente não estaria do tamanho que a gente está e não estaria com a força que nós temos, tanto a diretoria da rede como a diretoria da Cooper. Então hoje eu acho que a sinergia foi um dos pontos cruciais para que a gente conseguisse crescer mais rápido, entendeu? Senão acho que demoraria um tempo maior, até porque as conversas não seriam as mesmas. E não tem um motivo por não ter uma sinergia, até porque todo mundo está o quê? Fazendo com que a gente faça que o nosso associado tenha o melhor resultado. Então ela precisa realmente da Cooper e precisa realmente da rede, cada um com o seu modo de trabalhar. Mas com certeza a sinergia foi importantíssima. Zapata do céu, uma dor no coração aqui, rapaz. Eu estou pensando, se eu não tivesse continuado não deixando você entrar na rede, rapaz. Ainda bem que mudamos de ideia, mudamos de jeito de trabalhar, ainda bem que você veio para nós, graças a Deus. Deixa eu fazer outra pergunta, Zapata. Você, com seu empreendedorismo todo, você está em outra frente de trabalho interessantíssima. Não é muito restrito ainda, não é muito comum, mas você está trabalhando com e-commerce. Conta um pouco para nós como que funciona esse e-commerce que você tem, Zapata. Então, Jair, isso aí foi uma oportunidade também que a gente visualizou lá na frente, porque a gente conversa com muita gente e a gente acaba tendo amizade com algumas pessoas que têm sucesso nesse negócio, mas é um negócio bem complexo, não é tão simples. Quando a gente entra, a gente de repente começa a vender muito, entendeu? Mas depois você vai fazer levantamento de custos, se está valendo a pena, se não está, se isso vai agregar alguma coisa, e realmente a gente às vezes dá uma assustada. Mas se você tiver uma estrutura, eu acho muito interessante. Então a pessoa tem que ter uma estrutura. Se a gente falar assim, vou começar pequenininho, tal, tudo bem, você começa. Mas o e-commerce, se a gente vai falar em marketplace, que são as plataformas, hoje ela é muito mais importante do que o e-commerce, porque o e-commerce não é tão simples você fazer. O e-commerce seria um site seu, né? E você ter um site seu, a divulgação é muito cara para você conseguir atingir muito o mercado. Então não é tão simples você começar a falar assim, vou fazer um e-commerce. Então a gente vai muito para as plataformas de marketplace, que a gente trata como e-commerce no Brasil, mas é uma plataforma realmente. Então você vende lá pelo Shopee, pelo Mercado Livre, Magazine Luiza. Então você consegue fazer essas vendas. Só que aí o que acontece? Às vezes acontece de um dia ter uma venda muito expressiva e você não tinha estoque para tudo aquilo, entendeu? E aí você tem que ficar aquela loucura de corre atrás do estoque, vou procurar e não sei o quê. E é complexo isso. E você não pode pisar na bola, porque quando você pisar na bola o que é? Você atrasar. Você atrasa uma entrega, você perde pontuação. E você perdendo pontuação, a sua página que estava lá na primeira página da plataforma, de repente ela vai para a última. E aquela venda que você tinha expressiva, de repente você vendia 100 unidades por dia de um produto, ele vai cair para 5 unidades, 2 unidades. Até você conseguir voltar para frente. E isso demora em torno de um mês. Então, é muito normal de quando você começa, você está vendendo, sei lá, 100 mil reais e de repente você começa a vender 30. Por quê? Porque você foi punido. Então, isso é muito complicado para uma pessoa que não tem estrutura. Por quê? Existe o fluxo de caixa. E se a pessoa não tem um fluxo de caixa para aguentar, ela tem que pagar aquele estoque daqueles 100 mil que ela comprou de mercadoria para abastecer. E isso prejudica muito o resultado da empresa. Então, aconselho a entrar? Sim, quem tiver vontade, é legal você ter. Só que tomem com muito cuidado. Porque se você não tiver uma estrutura por trás, uma equipe por trás, falar assim, você pode ter prejuízos. Então tomar muito cuidado com isso. Mas é uma plataforma legal, é mais uma forma de você ter venda na sua loja. Isso te ajuda a melhorar o preço também do seu produto aqui dentro da loja, porque você compra melhor quando você vai comprar em volume. E aí você traz esse preço para dentro da sua empresa e isso ajuda muito. Zapata, estou fazendo aqui uma contagem de tempo aqui na minha cabeça, tá? Você tem essa farmácia maravilhosa onde nós estamos gravando, você tem uma outra farmácia filial, você tem farmácia de manipulação, você tem o e-commerce, e você, há uns tempos atrás, quando ainda a Drogaria Total, quando a rede Drogaria Total não tinha ainda Total Popular, você formou um grupo de investidores e hoje vocês têm 9 lojas na Ultra Popular da Farmarcas. Aí eu pergunto assim, né? Zapata do céu,
onde vem tanto tempo, onde vem tanto... Como que você consegue coordenar isso tudo? Eu até diria para você, só pode ser com muito profissionalismo, né, Zapata? Não tem outra maneira, né, de ser. Aí é que eu falo, o profissionalismo é importantíssimo hoje no nosso ramo. Hoje não dá para ser amador num ramo tão concorrido como o nosso. Até porque hoje as grandes redes não têm mais tamanho de cidade, né? Antigamente a gente ficava tranquilo quando estava numa cidade pequena, porque a rede não ia lá. Só que hoje não. Hoje, se você for pegar, eu estou numa cidade de 60 mil habitantes, deve ter umas 8 marcas de rede aqui dentro, entendeu? Fora a nossa. Então, assim, é muita concorrência. Então, hoje você precisa realmente ser muito profissional. E assim, é lógico, cada um é de uma forma, cada um tem seu tempo, uns conseguem conciliar tempo com um negócio. Eu sou muito de trabalhar. Eu sou muito de mexer com o computador, de ficar em cima do negócio, avaliando os concorrentes. Deixa eu perguntar, você reserva um tempinho para dormir de noite? Você reserva bem um pouco. Bem pouco, Jair. Hoje é bem pouquinho. Restrito o tempo do sono. Mas é uma coisa que é gratificante para mim. Eu gosto de desenvolver, de fazer, de estar no mercado, ver o que o concorrente está fazendo, estudar cada concorrente, porque cada um é de uma forma. Então, assim, quando a gente tem uma concorrência chegando, a gente já está tratando essa concorrência. Então, é legal de você estar em várias frentes, porque você aprende um pouquinho de cada negócio. Então, assim, você ter lojas da Popular, você consegue tratar as lojas populares quando você tem esse concorrente. Você estando numa Popular, você sabe como lida uma rede. Então, é interessante também. Então, hoje que nós temos a estrutura total Popular, o associado que tem interesse, eu acho que deve realmente pensar também, de repente, montar uma loja Popular. Entendeu? É um negócio interessante. Ele é um outro mercado, mas ele te ensina a trabalhar com mesclar o seu mercado. Então, hoje, se eu falo, minha loja aqui, que é uma loja tradicional, hoje eu faço serviços, eu tenho manipulação, eu tenho tudo que você imaginar. Hoje aqui é pouca coisa que você não vai achar nessa loja, porque ela tem um mix muito alto. Dificilmente você vai achar uma loja da rede que tem de 12 a 14 mil itens ativos com estoque dentro de uma loja. Essa loja possui isso. Então isso é o quê? É trazer ideias de outros lugares. Então hoje eu trabalho com produtos premium, que são perfumes importados, linhas tradicionais, linhas chiques, entendeu? Mas também trabalho com produto bem básico, que é para a pessoa mais simples. Porque eu também trabalho com a linha popular. Entendeu? Então a gente tem o preço popular, a gente trabalha com a mesma estrutura de uma loja. Então, assim, é interessante você conhecer lojas que tenham as duas estruturas. Essa visita que faz ao Júlio é muito interessante porque ele consegue mostrar os dois lados também, entendeu? Então, quem tiver oportunidade, eu recebo muito associado aqui, de repente chega eu nem estava sabendo que ia chegar, vem visitar. Esses dias atrás chegou um hotel Itatiba, que é lá na outra ponta quase do estado lá, apareceu aqui, a gente vai lá e mostra, tenta ajudar muito, a pessoa voltou aqui para pegar ideias, é muito interessante isso. Mas assim, é muito gratificante, por isso que eu gosto de estar nas frentes, porque eu realmente assumo, eu batalho por ela e eu não abandono nenhuma. Eu realmente vou dar meu sangue por todas. E todas elas, graças a Deus, estão dando certo. Então as populares estão bem, a minha loja está bem, a Cooper está super bem. Então assim, aonde a gente está envolvido está trazendo resultados. Eu também estou na inteligência lá da rede, realmente lá eu também acabo dando minhas ideias. É muito interessante isso. Isso aí é muito legal porque eu estou lá na frente de guerra igual todo associado. Eu estou na batalha também. Eu sei como é difícil tratar um concorrente, eu sei como é difícil. Então assim, a gente tem ideias, a gente leva as ideias do que a gente faz e o que pode a gente melhorar. Então, realmente, estudar o mercado, entendeu? É ter tempo para ler, é ter tempo para pesquisar e é ter tempo para trabalhar. A verdade é a seguinte, né? Nada resiste ao trabalho profissional. Nada resiste ao trabalho profissional. Zapata, nós estamos chegando ao fim da entrevista, né? Infelizmente, nós poderíamos conversar um dia inteiro aqui, que teria assunto para isso, com certeza. Mas vou te fazer uma última pergunta muito óbvia. Até eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo, tá bom? Valeu a pena ser tão chato, ser tão insistente para você entrar na Drogaria Total? Você faria tudo de novo que você fez? Jair, por incrível que pareça, realmente o senhor sabia a resposta. Eu realmente faria tudo de novo, com certeza. Até porque
não só profissionalmente, mas ela melhora muito você com a parte de amizade, a parte de companheirismo, a parte de você realmente conhecer pessoas diferentes, entender os seus problemas, entender suas dificuldades e tentar ajudá-las. E também porque a gente tem essa coisa da família, entendeu? A gente é muito família. E a Rede Total, ela é uma rede muito família. Ela é diferente de outras redes que a gente conhece, que é muito distante um do outro. A gente tem, lógico, a pandemia distanciou muito, mas eu faria tudo de novo, entendeu? A pena que eu não fiz antes. É que eu falei para o senhor, eu fiquei sabendo só em 2010 e não em 2005 que tinha sido quebrado aquele acordo de cavalheiros. Mas eu faria tudo de novo com certeza. Até por vários motivos, né? Uma deles é conhecer o senhor com toda a expertise, experiência, essa vontade de trabalhar também. Isso incentiva a gente. É um dos motivos também que me incentiva, são pessoas como o senhor. A gente vê pessoas que trabalham realmente e o resultado está aí. E também eu falo assim, pelo coração que o senhor tem. A gente sabe da religião, que o senhor trata muito sobre rezar realmente, todas as reuniões nossas. Isso eu acho de extrema importância. Entendeu? Quando eu vou, às vezes, convidar alguém para entrar na rede, essa pessoa fala assim, eu já fui uma vez lá. É aquele senhor que puxa uma oração antes da reunião. Falei, é lá, essa rede mesmo. Entendeu? Isso aí foi um amigo meu que falou, de Botucatu até. E ele falou, eu fui uma vez conhecer a rede. Entendeu? E ela realmente tinha um senhor, ele puxava a rede. Eu gostei muito, uma coisa que me cativou também. Entendeu? Então, são pessoas como o senhor e como outros que a gente conhece, não vou ficar citando nomes, mas são pessoas assim que fazem a gente falar assim, vamos, acelera, entendeu? A gente sabe o tempo que o senhor está lá, a disposição que o senhor tem, entendeu? A gente já não é uma pessoa jovem, né, senhor Jair? Então, a gente sabe que a gente precisa realmente dar o máximo agora, porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter como estar lá mais. Mas, com certeza, faria tudo de novo. Eu já sabia a resposta, com certeza. Mas, Zapata, antes de eu despedir de você, quero te dar os parabéns pelo empreendedor que você é, por esse dinamismo que você tem. É um prazer imenso trabalhar com você. Eu fiquei muito feliz quando você entrou na rede e agora estou mais feliz ainda pelo que você produziu, pelo que você realizou, pelo que você está realizando. Foi um prazer imenso estar com você aqui. Muito obrigado pelo prazer é todo meu, Valeu demais, viu? Prazer Valeu mesmo. Demais. Valeu. Programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes.